Bom, meus amigos, hoje, desculpa eu não estar com a camisa do Japão aqui, é que tá muito frio na minha região, eu tô cheio de casaco aqui. Mas enfim, continuando o nosso trabalho aqui no canal, hoje, nesse episódio dos Changeman, no primeiro momento ali ocorre uma situação, na verdade no início do episódio, tem uma garota ali brincando. Eu vou usar o termo, ela tá brincando num local aí no cenário, eu vou usar o termo como uma praça, tá? Ali tem onde jorra água ali, um chafariz, enfim, ela tá brincando com algumas crianças. E ali tá, tem uma brincadeira, elas estão brincando com uma bola, tem uma hora que essa garota, ela pega a bola, junta a bola do chão e joga a bola. E no que ela jogou a bola cai sobre o Hayate. O que o Hayate tá fazendo? O Hayate tá... Ele tá deitado ali, ele tá dormindo no banco da praça. E ela arremessou a bola e a bola caiu sobre ele. E aí suja o rosto dele e o Hayate fica bravo. Ah, quem sujou meu rosto? Enfim, você... Aí ele vê que a garota diz, ah, você não devia fazer isso. E aí a garota chega com um sorriso maravilhoso, enfim. E ela pede desculpa. O semblante dessa garota, o sorriso dela, enfim, já transmite, digamos assim, um outro ar, uma outra energia, já muda o ambiente, tá? E aí ela pega, tem uma hora que ela pega uma flor ali, e dá pro Hayate, só que tem um detalhe, quando ela dá a flor pro Hayate, o Hayate vê a flor no primeiro momento na mão dela, a flor tava... Como é que diz quando ela tá nascendo? Enfim, ela tá nascendo, depois, quando dizem na primavera, é que diz que a flor desabrocha, que daí a flor, digamos assim, entre aspas, eu vou usar o termo muito entre aspas, amadurece. Digamos assim, a flor estava fechada. E depois que ela deu ao Hayate ali, claro, saiu uma energia dela, a flor se abriu. E quando o Hayate viu a flor, ali eu vou usar o termo amadurecido, não sei qual é o termo técnico, ele ficou impressionado, bah, que garota, enfim, tá. Depois ele ficou impressionado com a garota, ali no primeiro momento ela não disse o nome dele, mas aí o próprio Hayate ali depois está a observá-la no outro momento ali e ele fica Sakura, 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 enfim, ele está a observar a garota, mas antes disso, lá na base de Gosman, o Sr. Bazu, ele fala assim, ó, a estrela Meril, eu destruí a estrela Meril, enfim, que é de onde é essa garota aí, que deu a flor do Hayate, enfim, que dá uma nova energia, o semblante dela, enfim, dá um novo ar, enfim, é da estrela Meril. E aí ele diz assim, ó, estrela Meril, enfim, o Sr. Bazu fala, eu destruí essa estrela, e daí mostra ali como ele fez, enfim, pra, enfim, acabar com os Merilianos. E aí ele disse assim, ó, mas quando acabou, quando eu destruí aquela estrela, os Merilianos espalharam os seus descendentes ali, não seria descendentes do termo certo, mas tá, os que sobreviveram, um a cada estrela e uma veio para a Terra. E aí ele diz assim, ó, Giluk, descubra quem é a Meriliana que está na Terra, enfim, tá. O Giluk é o responsável pela operação, assim, por dizer, de descobrir quem é a garota. Ele não aparece no campo de batalha ali, mas enfim, ele dá, tem uma hora que ele vai aparecer, ele vai falar ali a distância, assim, daí ele vai se apresentar, eu sou Giluk, enfim, tá. Mas isso tá, ficou essa responsabilidade, tem que achar essa Meriliana. E sempre vai aparecer ali, aparece no primeiro momento ali, é uma, como é que eu vou dizer, não é uma imagem, não é esfinge que chama, como se fosse um anjo ali, enfim, eu não vou usar o termo estátua, porque estátua é uma coisa que é parada, não tem vida, mas é um anjo ali que voa, enfim, uma imagem, enfim, tá.
E essa imagem, digamos assim, ela dá poderes a esse anjo que aparece ali, ele dá poderes a Meriliana. Enfim, tá. E aí tá, num outro momento o Hayate tá a observar essa garota. E aí depois chegam os demais companheiros do Hayate e dizem assim, Hayate, enfim, e ele vai dar flores pra ela, ele quer dar flores pra ela, enfim, e ele fica assim, quando chegam os companheiros dele, ficam, Hayate, o que é isso? Dá pra ver que você está, eles mexem com ele, tá com febre, enfim, daí ele diz, ela é um anjo, e elas dizem, dá pra ver que ela é muito bonita, enfim, tá. E aí tem um determinado momento que essa garota recebe desse, desse anjo que eu digo, ela recebe uma... nesse primeiro momento, se não me engano, uma... Como é que chama aquilo ali que vai na cabeça do anjo que diz... Claro, isso aqui é uma ficção, né, pessoal? Mas como nós aprendemos a ver os anjos nos desenhos animados, aquela auréola, né? Que ela recebe aquela auréola quando eles estão observando ali. E aí tá, depois no outro canto tá o Bubba, um soldado Hitler, e ele também observa essa cena e diz assim, aquela ali é a Meriliana, enfim. E aí tá, tem aquele ataque de Gosma, enfim, num primeiro momento as suas naves, as naves de Gosma atacam, e depois o Bubba vai com os soldados Hitler atacarem. E aí tá, nisso os Changeman começam a lutar. Na maioria dos combates aqui, os maiores golpes, o maior protagonismo aqui vai aparecer para o Change Grip, o Hayate aqui, o preto. Enfim, tá, mas aí eles lutam. No primeiro momento eles estão ali com seus trajes normais, lutam com suas Hitler e depois se transformam. E aí tá, é pra ver a continuidade do combate para com os soldados Hitler. Mas aí, em um determinado momento, a garota diz assim, parem de brigar, eliminem, mais ou menos assim, eliminem as energias negativas, enfim. E nisso, os soldados Hitler param, os soldados Hitler que atacaram, param. Na verdade, o Bubba nem estava ensinando no primeiro momento do ataque. Eles param, largam suas armas, enfim. Eles ficam assim, é como se eles obedecessem. Perderam a vontade de lutar. E nisso os Changeman falam assim, tá, mas os soldados pararam, enfim, eles perderam a vontade de lutar. E aí os Changeman pensam assim, até nós perdemos a vontade de lutar, enfim, a garota tem um poder pacificador. E até o Bubba quando chega ali, que é pra ele dar ordem aos soldados Hitler para continuar o combate, enfim, quando o Bubba vê o semblante da garota, o sorriso dela, até ele fica, por assim dizer, estático, de uma certa forma paralisado. Mas aí aparece um monstro, e esse monstro é o Garabia, e aí tem um momento ali que ele fecha o seu olho, enfim, e aí no que ele fecha o seu olho, ele não vê a garota e nem escuta o que ela fala. E aí o Garabia, ele ataca a garota, e no que ele ataca a garota, ele consegue puxá-la ali, sempre tem aquela, o monstro lembra, ele tem aquela, não é só as garras, eu uso o termo como se fossem umas raízes, enfim. Ele puxa a garota e no que ele pega a garota, ele consegue fazer com que a garota vá para dentro do seu corpo ali, enfim. E aí tá. Quando a garota vai para dentro do monstro, acaba o efeito ali, o Bubba diz, suas Hitler, lutem, enfim. E aí começa o novo combate, enfim. O Hayate, aí todos lutam, né? Mas o Griffon diz assim, não vou deixar que você pegue a Sakura, enfim. E eles todos lutam ali, mas tem uma hora que o Griffon dá os seus ataques especiais ali, os seus golpes especiais, e ele consegue atingir o Garabia,
E aí a Sakurai é liberta do corpo do monstro. E aí por vezes ela aparece ali como um anjo. Enfim, tá. Uh, aí tá. Aí esse primeiro combate. E aí os Changeman dizem assim... deixe o Buba conosco, enfim. Leve a Meriliana. Hayate leve a Meriliana. Griffon leve a Meriliana. Enfim, tá. E aí levam a Meriliana. Tá. Após isso, lá na base dos Changeman, eles falam pro Sargento Book, olha, aconteceu assim, assim, assado. Nós estávamos lutando e determinada feita a garota falou, enfim, e os soldados ficaram pacíficos e nós também perdemos a vontade de lutar. Então deve ser por isso que Bazoo quer destruir, enfim, acabar com ela, eliminar a garota, enfim. E daí o Sargento Book conta, olha, na Ciela Meril, quando as pessoas falavam entre si, se comunicavam ali até os seres mais... as feras, enfim, os seres mais... como é que eu vou usar o termo assim... bestiais, por assim dizer, eles se acalmavam, ficavam em paz. Era uma estrela de total paz, antes de Bazoo destruir, enfim, daí não existe mais. Tá. E aí, nisso, a garota tá com os Changeman agora, lá na base de Bazoo, o Sr. Bazoo começa a castigar o Diluc, a Shima, o Buba, a todos ali. Ele lança um raio como se fosse dando um choque em todos e diz, jamais pensei que vocês deixariam ela cair na mão dos Changeman, enfim, agora a garota está com os Changeman. Tá. Nisso tá. Ele diz, se me perdoa, enfim, o Diluc fala, eu vou dar um jeito, tá. E aí tá. Tem que resolver esse problema. A garota tá com os Changeman. E aí tá, no primeiro momento ali, dá a entender que ela foi hospitalizada ali. E talvez ali não na base do Changeman, mas no hospital comum, porque se fosse na base do Changeman seria mais difícil o acesso. O Buba teve acesso a esse hospital. E aí tem uma hora que no quarto do hospital ali, alguém ali abre a porta e entra, supostamente, um médico. E o paciente está ali coberto, ali tá tapado pelas cobertas ali, enfim. E aí esse médico ele vai com uma faquinha ali, na verdade é um ataque, uma tentativa de assassinato ao paciente. E quando ele tá chegando perto com a faca assim, o Hayate diz assim, o Hayate sai daquelas cobertas, esse que entrou ali pensava achar a Meriliana ali, mas encontra o Hayate. E aí ele se revela, ele é o Buba estava transfigurado de médico. E aí o Hayate, Buba, enfim, não vou entregar a Sakura a você, enfim, garota você. E aí há um pequeno combate entre o Hayate e o Buba ali. O Buba tem vantagem nesse combate ali, ele domina o Hayate ali por várias vezes. Aí depois chegam alguns companheiros do Hayate. Enfim, tá. E nisso o Buba pega e ele foge, ele pula do prédio, pula do hospital, ele vai para uma... Eu vou usar o termo, um cenário de uma floresta, tá legal? Num outro momento daí, eu não sei onde é exatamente esse quarto, num outro local, a garota está falando com as Changeman, as mulheres. A Mai e a Sayaka. E ela diz assim, vocês estão combatendo o Bazoo, enfim. E aí elas dizem, não só os terráqueos, mas todos estão combatendo, enfim. Ela diz, se nós tivéssemos combatido, nossa estrela não teria sido destruída, enfim. Tá. E no que elas estão falando com as Changeman, acontece um cenário, por assim dizer, de terror, porque
as luzes se apagam como se a energia elétrica fosse cortada ali. E aí das paredes começam a sair os soldados Hitler e o monstro Garabia. Tá. E aí, enfim, aí há esse ataque ali. Elas tentam impedir, enfim, mas o Garabia consegue novamente pegar a garota. E aí toda vez que ele pega a garota, a garota entra pra ficar dentro do corpo dele, enfim. E aí o Garabia vai para esse cenário também da floresta, que é lá onde está o Bulba, enfim. E aí tá, ali ocorre um combate entre o Bulba, aliás, os Changeman, o Bulba, com os soldados Hitler, enfim, e tem o Garabia. E aí as Changeman avisam, Garabia pegou a Sakura, enfim. E aí tem um dado momento que o Griffon se manifesta várias vezes, vai ser ele o principal lutador do Rick Clark, que todo o time dos Changeman participa. Mas ele diz assim, não vou deixar ele pegar a Sakura, enfim. E ele dá os seus golpes, ele luta ali, tem uma hora que ele dá como se fosse... Ele demonstra um excelente desempenho com a sua arma, atirando contra todos ali, enfim. E aí ele acerta o Garabia, e tem uma hora que o Garabia tá no chão e ele começa a socá-lo e diz assim, agora é o golpe fatal. E quando ele vai eliminar o Garabia, o Bulba diz assim, não, você não pode matar a Garabia, porque se você matar o Garabia, você vai matar a Meridiana, a garota, a Sakura. Ela tá dentro dele. E aí, de fato, ele para, porque isso vai acontecer mesmo. E aí, no que ele para, tem uma hora que o Garabia aí se recupera e ele ataca os Changeman com aquela... Eu vou usar o termo assim, como eu sempre digo, com as suas raízes ali, e ele prende os Changeman. E aí todos os Changeman estão ali presos pelas raízes dele. E aí nisso, até o Change Griffon, o Hayate ali, que ele tá sofrendo ali, tá nessa luta, eles estão sendo dominados. O Hayate meio que... Ele clama pela garota, ele a invoca. E no que ele a chama assim, Sakura, Sakura, ela consegue se libertar do corpo do monstro. E toda vez que ela se liberta do corpo do Garabia, o Garabia ele fica meio assim, meio instável. E ela se liberta do corpo do Garabia ali e tá como umas asas de um anjo ali, enfim. E no que ela se libertou do Garabia, ali acontece todo o cenário do... Tá vendo ali o combate entre eles, e aí tá. Depois ela novamente ela fala assim, olha, parem de brigar, e manifesta o seu poder. Ela acende ali como um anjo, né? Voa como um anjo, fica elevada assim, tem uma hora que ela faz até um sinal de um coração, ela faz com as mãos assim, e dá sobre eles ali bem sobre os Changeman, mas sobre todos ali uma energia, sei lá, energia de amor, enfim, por assim dizer, aqui, só que uma ficção. E todos ficam pacificados e dizem, parem de brigar. E aí, novamente, os soldados largam suas armas e até mesmo o Bulba solta ali aquela sua... Eu vou usar o termo facão, é um outro nome ali, enfim, até hoje não me lembro o nome da arma do Bulba. Aí todos param de brigar. E ela tá ali voando, ela tá administrando a paz, por assim dizer. Mas aí acontece uma coisa assim. Quando ela tá sobrevoando ali, despejou todo aquele amor, aquele sentimento de amor, de paz ali. Aparece ali, começa a vir um raio e o raio atinge ela. Ela tá ali como um anjo e no que o raio atinge, ela cai. Claro que quando ela tá caindo, o Griffon vai lá e a pega, ele impede o impacto no chão, enfim. Mas o raio atingiu, e no que o raio atingiu e ela caiu ali, o efeito da pacificador dela acabou, e todos voltam ao normal. E aí
tem uma voz que diz assim, ó, não amoleçam, não amoleçam. É mais ou menos assim, lutem, lutem. E aí o Griffon fala assim, o Dragon fala assim, quem é você, quem é você? E daí ele não tá no campo de batalha ali, mas ele se apresenta com a voz. Quem é você? Eu sou Luke, o comandante da grande estrela Cosmo. Olha, eu sou Diluc, comandante aqui, da estrela de Bazu, enfim, da base de Bazu. E ele diz assim, ó, Changeman, hoje vocês vão cair na mão de Garabia, enfim. Tá. E aí tem toda aquela luta ali, novamente. Todos lutam com os soldados Hitler. Aí tá. De uma certa forma, os Changeman sempre tem uma certa facilidade para com os soldados Hitler. Eles vencem até os soldados Hitler. E aí tem uma hora que o Griffon, ele sofre um ataque ali do Bubba, até o Bubba vai eliminá-lo com a sua... Eu vou usar o termo com a sua força. E aí tem uma hora que o Pegasus e o Dragon com as suas espadas impedem o ataque do Bubba e dizem assim, deixe o Bubba conosco, pegue Garabia. E naquele, eles ficam ali lutando com o Bubba, o Griffon vai. E aí ele dispara contra todos ali, ele demonstra um desempenho fenomenal ali com a sua arma, lutando sozinho. E tem uma hora que ele pega o Garabia ali, e ele pega a sua Griffonzuka, sua bazuca, e atinge o Garabia. E no que ele atingiu o Garabia, bom, desestabilizou o monstro. Aí os Changeman unidos formam a Power Bazooka. E aí na Power Bazooka, enfim, na mira, fogo. Mataram o Garabia ali, de uma certa forma, foi abatido. Aí o Gyodai é acionado, ele emite o seu raio e transforma o Garabia num monstro gigante. Enfim, é ordenado ali pelos Changeman, Change Dragon, que o Change Robô venha decolar, o Change Robô desce, enfim. E aí começa a batalha entre o Garabia e o Change Robô. E aí o Garabia, ele dá uns golpes ali e tem uma hora que o Change Robô, o Change Dragon ordena ali o Change Missile, enfim. E aí ele solta um míssil e atinge o Garabia. E aí pra finalizar, Espada Relâmpago, Super Thunderbolt. E aí o Change Robô pega a sua espada, enfim. Aí recebe toda aquela energia, aquele raio. E ele elimina o Garabia. Após eliminar o Garabia, enfim, eles estão ali com a Meridiana, como se ela tivesse, entre aspas, não é morta. É como se fosse morta, e aí parece que vão fazer um enterro dela ali. E tem toda aquela lembrança de como ela foi, enfim. O Hayate tem aquela imaginação dela, de tudo que ela tocar, florescer, enfim, ter vida. E aí tem um determinado momento que tem aquele anjo, emite uma energia para ela, enfim. E aí tem uma hora que ela, por assim dizer, revive, e aí ela fala pros Changeman, num tom de despedida assim, olha, como se fosse um agradecimento, e diz assim, tá, eu vou procurar os meus, por assim dizer, eu vou usar o termo meus conterrâneos que estão espalhados pelas outras estrelas, enfim, mas lutem contra Bazu, enfim. E aí, enfim, ela se despede como um anjo ali, aquele anjo pacificador, e assim os Changeman resolvem mais uma. Salvaram, nesse caso aqui, a Meridiana, que Bazu tanto tentou pegar. Enfim,